Mas aí vocês falaram também sobre um outro argumento da segurança, né? Dos dados, LGPD, dados sensíveis, onde armazenar e tal. Mas a gente, na cloud, não é extremamente seguro e a gente não pode confiar nos provedores. Só para dar um exemplo, recentemente teve um escândalo da GCP que eles conseguiram a GCP por um bug, tanto na parte do cliente, tanto por bug na própria GCP, eles deletaram toda a infraestrutura de um cliente, de uma seguradora, acho que se não me engano é da Austrália, mas era um negócio de bilhões, assim, que eles deletaram. No final eles conseguiram fazer o backup, com a ajuda da própria GCP para fazer isso, mas a questão é que ser mais seguro na cloud é simplesmente que às vezes as ferramentas já estão mais prontas. Não que realmente tudo seja mais seguro. Se você tiver uma equipe razoavelmente competente, você consegue fazer tão seguro quanto on-premise. Claro, sempre tem a questão do know-how, você precisa ter as pessoas. E as pessoas custam um preço por causa que você tem que pagar o salário, etc. Então, depende um pouco. A questão de segurança, especificamente de dados, assim, de exploração de dados e tudo mais, eu acho que a gente já chegou num estabelecimento que as clouds realmente não roubam seus dados, nem nada do tipo, e não teoricamente essa questão é segura. Mas mesmo assim tem a questão mesmo de legislação, que os dados, por exemplo, da LGPD precisam ser armazenados, por exemplo, dentro do Brasil, dados que caem dentro da LGPD, então são dados, por exemplo, de CPF, ou coisas do tipo. Isso também acontece com legislações da Europa, por exemplo. Nos Estados Unidos não tem uma legislação conforme que abrange os Estados Unidos inteiro, então é mais tranquilo para clientes de lá. Mas então essa preocupação realmente existe. O problema é que você precisa montar essa infraestrutura de proteção. E uma das questões que a cloud facilita é já ter várias barreiras de firewall e tudo mais já meio que consolidadas para aguentar ataques à sua infraestrutura, que é um problema que também ocorre bastante hoje em dia, que vários clientes mesmo, não só clientes da DTI, mas várias empresas do Brasil são invadidos o tempo inteiro. Uma que eu me recordo recentemente foi o Cicobi mesmo, que teve os dados vazados. Então, esse tipo de coisa acontece bastante. E se você não tem uma infraestrutura, ou as pessoas que conhecem a infraestrutura para conseguir proteger seus dados, às vezes compensa ir para a cloud exatamente por causa que o know-how da cloud já tem várias barreiras prontas para isso acontecer. Sem contar que um ataque numa Azure da vida, num GCP, numa AWS, a pressão mundial que acontece é muito maior do que, por exemplo, lá no Cicobi, por isso que foi esse exemplo que você deu. Beleza, eles tiveram que resolver e tal, mas não existe uma pressão mundial para, sabe? Eu concordo, e tem a questão da vergonha mesmo, né? A própria cloud tem a questão vamos falar, da garantia. Se acontecer um vazamento de dados porque a cloud não tinha as ferramentas para barrar aquilo, e você contratou aquelas ferramentas, tipo assim, com a garantia deles que essa segurança iria acontecer, eles mesmos já vão ter que pagar uma indenização para você, por causa que se você entrar numa ação na justiça, você provavelmente vai ganhar o caso. Acho que é mais funcionários mesmo. Você tem que ter colaboradores que saibam mexer com aquilo. Mesmo você estando na cloud, pode ter alguém que sem querer abriu a porta lá pro o famoso 0.0.0/0 e a cloud não vai ser responsável por aquilo. Então, você tem que ter gente competente no seu time quando envolve dados. Não tem como você passar dessa. E até mesmo acontece ataques em todo cliente, praticamente. Nossa, eu acho que já deve ter um ou outro ataque de DDoS, essas coisas. E assim, para o cliente ficar de pé, ele tem que ter contratado as ferramentas, ele tem que ter uma Cloudflare da vida. Então, assim, não é bem só falar cloud e pronto. Uma das ataques mais simples que é uma questão de cloud que existe, é a questão de chaves
de serviço mesmo, que às vezes as pessoas têm más práticas e comitam as chaves dentro do próprio código, mas esse tipo de exemplo acontece muito ainda, e é muito fácil para pessoas que não têm um know-how das coisas acontecerem. Isso também é um pouco de barreira do on-premises também, apesar de que no on-premises tem a questão de várias pessoas, hackers mesmo, estão escaneando a internet por portas abertas, etc. Eu já tive servidores locais em casa só para testar, tipo no notebook, alguma coisa do tipo. E se você fica monitorando sua porta SSH, de vez em quando fica pessoas tentando logar nas portas que você deixa aberta, simplesmente porque você deixou seu servidor aberto. Isso acontece bastante.